química orgânica, também chamada de química do carbono. A química orgânica ela é a parte da química que estuda os compostos de carbono, que são elementos organógenos. São elementos químicos que apresentam na maioria dos compostos orgânicos. Estes elementos são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Estes são os principais elementos químicos que estão presentes nos compostos orgânicos. São carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e outros elementos mais, sendo que os elementos que são mais comuns e que obrigatoriamente tem que estar presente para ser considerado um composto orgânico são o carbono e o hidrogênio. Mas também não basta ter carbono e hidrogênio que diga que ele é um composto orgânico. Há outras substâncias químicas que têm carbono, como aqui, por exemplo, estas substâncias aqui, né, o carbonato, bicarbonato e outros mais, que têm carbono na molécula, mas não são compostos orgânicos. Para ser composto orgânico, tem que ter obrigatoriamente pelo menos um carbono e um hidrogênio ligado entre eles. Pelo menos um desse, né? O carbono ele faz ligação com outros elementos, mas pelo menos um desses tem que ser entre carbono e hidrogênio. Para isso, vamos ver alguns postulados. O primeiro postulado é o que diz que o carbono ele é sempre tetravalente em seus compostos. Quer dizer, ele tem a tendência de formar 4 ligações covalentes. Aqui, por exemplo, o elemento central é o carbono. O carbono é o elemento central e ele está ligado aqui através de ligação covalente, ligado a um hidrogênio, a outro hidrogênio e a outro hidrogênio. Esses símbolozinhos daqui, né? O X e essa bolinha representam o elétron do carbono e essa bolinha o elétron do hidrogênio. Essa aqui é uma fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que representam os elétrons. Abreviadamente, pode ser representada essas ligações químicas através de tracinhos, que é também chamada de fórmula estrutural de Kekulé. E aqui abaixo representa as possíveis fórmulas estruturais do carbono. Como o carbono faz 4 ligações químicas, essas ligações, não vou colocar aqui de lado os elementos que eles estão ligados, apenas as ligações. Então o carbono ele pode formar 4 ligações separadas, que isso aqui são chamadas de ligações simples. Então aqui tem uma ligação simples, 2, 3, 4 ligações simples. Ele pode formar 2 ligações simples e uma ligação dupla, ou uma ligação simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas, uma dupla e outra dupla aqui. O carbono ele pode formar os 4 tipos de ligações, que podem ser 4 ligações simples, né? São 4 representados por esses 4 tracinhos aqui na estrutura de Kekulé. Ele pode formar as 4 ligações, podem ser uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ele pode formar uma ligação tripla e uma ligação, deixa eu separar aqui para não confundir, uma ligação simples e uma tripla, ou pode formar também 2 ligações duplas.
Então são essas 4 possibilidades de ligações que ele pode fazer. Mas observe que em qualquer uma dessas possibilidades, qualquer uma dessas 4, ele fará apenas e obrigatoriamente 4 ligações. Ele não pode ter somente uma, 2 nem 3. Tem que ser 4. E não pode fazer mais do que 4 também. Por isso que o carbono é chamado de elemento tetravalente. Tetravalente por causa das 4 ligações. O segundo postulado diz que essas ligações são equivalentes entre si. São equivalentes. Então, no seguinte, tendo aqui as 4 ligações químicas e supondo que o carbono ele se ligue a 2 elementos químicos diferentes, por exemplo, hidrogênio, se ele se ligar aqui com 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de flúor, hidrogênio e flúor. Não tem diferença se esses átomos de flúor estão colocados nessa posição ou se eles estarão em outras posições. Por exemplo, se tiver o hidrogênio aqui e o flúor estiver aqui, então essas 2 substâncias são equivalentes, certo? Mesmo mudando a posição entre eles, essas 2 substâncias aqui são as mesmas. Esse aqui é o CH, é o CHF2, esse aqui também é o CH2F2, esse aqui também é CH2F2. Ou poderia até escrever de outra forma. Poderia colocar o flúor aqui em cima, flúor embaixo, hidrogênio, não importa onde colocar, são todos eles equivalentes. Isso vale para o cloro, isso vale para qualquer outro elemento que a gente colocar. Não vai importar a posição onde coloque. Não vai importar a posição onde coloque esses elementos. Todos eles serão equivalentes. Não vai haver prevalência de um sobre o outro. O terceiro postulado diz que fala sobre a capacidade do carbono de formar cadeias. Então, um átomo de carbono pode se ligar a outro átomo de carbono, a outro, formando cadeias enormes. Aqui a gente pode colocar também outro carbono. Então pode ter carbonos aqui em qualquer posição. Essas cadeias elas podem ter ramificações, elas podem formar ciclos. Aqui, por exemplo, um ciclo com 6 carbonos. Aqui completando com outros elementos. Lembrando que ele faz 4 ligações. Então a gente não pode esquecer de colocar as 4 ligações dele. Aqui a gente pode completar com hidrogênio. E assim sucessivamente. Aqui nos outros a mesma coisa. Então aqui cadeia com ramificação, cadeia aberta com ramificação. E aqui é uma cadeia cíclica. Nessas cadeias pode haver também heteroátomos. O que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente do carbono. Então existe a cadeia aqui, formada carbono-carbono. Aqui tem um oxigênio. Aqui pode continuar. Carbono, carbono e os hidrogênios. Esse heteroátomo daqui poderia ser também um enxofre, poderia ser nitrogênio, aqui hidrogênio, hidrogênio,
hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio, completando aqui com os hidrogênios, certo? Cada tracinho desse, lembrando, um hidrogênio, de modo que cada carbono fique com as 4 ligações. O oxigênio só tem 2. Por que o oxigênio só tem 2 ligações? Porque ele é bivalente. Ele é um elemento da família 6A, então ele faz apenas 2 ligações químicas. Aqui mais uma cadeia cíclica de carbono. Aqui nós vemos que nessa cadeia todos os elementos formados são carbonos, mas nessa cadeia poderia ter um heteroátomo também. Eu posso, por exemplo, deixa eu retirar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, por exemplo, poderia ter um átomo de oxigênio, um átomo de enxofre, ou um átomo de oxigênio ou nitrogênio. Nesse caso aqui, ó, o heteroátomo é um átomo diferente do carbono. No caso aqui, o nitrogênio que está colocado no meio da cadeia. E o heteroátomo ele tanto pode estar numa cadeia aberta, como está formando também no ciclo. E o nitrogênio ele tem 3 ligações, porque ele é um elemento da família 5A. Ele faz 3 ligações. Esse é mais um exemplo. Aqui uma outra cadeia carbônica. Nessa cadeia carbônica, eu vou fazer ela com algumas insaturações. Aqui ela pode ter também ligações duplas e os hidrogênios. Observando que cada carbono ele deve ter 4 ligações. Essa substância daqui é conhecida como benzeno, é o anel benzênico. Observando aqui, ó, esse carbono ele tem 4 ligações, esse daqui também vai ter 4, 2 mais 2 aqui, esse tem 4, todos eles têm 4 ligações. O quarto postulado, ele fala sobre a capacidade de formar ligações simples, duplas ou tripla. Aqui está o exemplo, ligação dupla entre 2 átomos de carbono, ligação dupla entre um carbono e um oxigênio, e uma ligação tripla entre um carbono e um nitrogênio. Embora esses exemplos aqui estejam sendo mostrados com estes elementos, mas o carbono pode fazer ligação tripla, dupla, simples. Todo tipo de ligação ele pode fazer também entre carbonos. Um exemplo, ele pode fazer aqui ligação tripla carbono-carbono. Essa é a substância mais simples que tem com ligação tripla, que esse aqui é o gás acetileno, utilizado para fazer soldas e maçarico. Pode fazer ligação dupla com carbono. Esse aqui é o eteno. Eteno ele é utilizado para fazer alguns plásticos. E a ligação simples que a gente viu, que a gente veio acompanhando também que é o mais comum, as ligações simples. Então a ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, ele pode fazer tanto com átomos de carbono, como pode fazer com outros elementos. Vamos ver agora a classificação do carbono. Classificação do carbono na cadeia carbônica. Então, o carbono, de acordo com a posição que ele se encontrar na cadeia, ele pode ser classificado como carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Por exemplo, aqui temos a cadeia carbônica. Essa cadeia
nós podemos chamar de cadeia principal. Deixa eu colocar um destaque para ela. Essa cadeia daqui, de 1 a 10, pode ser chamada de cadeia principal. E esses outros carbonos aqui, a gente pode chamar de ramificações. Aqui uma ramificação, outra. Isso aqui tudinho é uma outra ramificação. Opa. Aqui, trazer aqui de novo. Tá. Agora, como é que a gente faz essa classificação do carbono? O carbono número 1, esse primeiro carbono, ele é chamado de carbono primário. Deixa eu escrever aqui para vocês. Carbono. Vou pegar uma corzinha preta. Carbono primário. Tem também secundário. Terciário e quaternário. Quaternário. Eu vou colocar uma letrinha aqui. Pzinho para primário, um S para secundário, um T para terciário e para o quaternário vou colocar um Q, para a gente fazer a classificação. Esse carbono daqui, olha, o que vai definir se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário é a quantidade de carbono que esse carbono está ligado. O carbono número 1, ele está ligado somente ao carbono 2. Então só tem um carbono ligado a ele. Porque as outras ligações dele é com hidrogênio. Ele está ligado a 3 hidrogênios e um carbono. Então, como ele só está ligado a um carbono, então esse carbono daqui, ele é um carbono primário. O carbono 2 está ligado a um carbono. Deixa eu mudar a cor da caneta. O carbono 2 está ligado a um carbono, a 2, a 3, a 4 carbonos. Então, o carbono 2, como está ligado a 4 carbonos, a gente pode dizer que ele é um carbono quaternário. O carbono 3 está ligado a 1 e a 2, porque os outros dois elementos ligados a ele são 2 hidrogênios. Então, como ele só está ligado a 2 carbonos, esse carbono daqui, ele é chamado de carbono secundário. Carbono 4 está ligado a 3 carbonos, que é esse e esse daqui. Esse daqui é um secundário. Carbono 7 está ligado a 3 também, então é um carbono terciário. Carbono 8 também está ligado a 3 carbonos, que é o 9, o 14 e o 7, terciário. Carbono 9 está ligado a 2 carbonos, então esse é secundário. Carbono 10 é primário. 14, secundário. O 13, terciário. Esse aqui, primário. Esse aqui primário. Então esse aqui tem esse carbono primário. Em todas as extremidades os carbonos são sempre primários. Agora, dentro da cadeia, ou ele será secundário, terciário ou quaternário. Uma outra coisa que eu quero mostrar a vocês também são as formas de se representar uma fórmula estrutural de uma substância. Por exemplo, colocar aqui uma cadeia.
com um carbono, 2, 3, 4, 5 e os seus respectivos hidrogênios. Todos os hidrogênios completando a tetravalência do carbono. Vocês imaginem toda a estrutura química, a gente ter que desenhar todos os carbonos e todos os hidrogênios, né? Isso aqui é uma coisa muito trabalhosa. Uma forma mais simples de desenhar essa mesma substância, essa mesma estrutura, é a gente fazendo simplificação. Então a gente pode colocar esse carbono daqui, a gente pode colocar todos esses hidrogênios aqui para dentro da estrutura. Então esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, então a gente coloca aqui os 3 hidrogênios, coloca hidrogênio e a quantidade de hidrogênio que está ligada a ele. E aqui a gente vai colocar esse tracinho que representa essa ligação. Agora a gente coloca o segundo carbono e os hidrogênios que estão ligados a ele, que são 2 hidrogênios. Mais uma ligação, que é essa daqui, o carbono seguinte e os 2 hidrogênios, esse outro carbono e os outros 2 hidrogênios, e por fim, o último carbono com os 3 hidrogênios. É bem mais simples, bem melhor, né? A gente pode fazer também essa mesma representação aqui, colocando todos eles sem precisar colocar. A gente pode omitir essas ligações entre carbono e carbono. Colocando apenas CH3, aqui CH2, 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 né? Já temos 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia com 5, 1, 2, 3, 4 e agora o CH3. É a mesma forma, essa substância daqui representa exatamente essa daqui. E ainda tem mais uma outra forma, mais simples ainda de representar, que é através apenas de bastões. Deixa eu colocar aqui uma corzinha e vou numerar a cadeia. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu não vou representar nenhum átomo, vou representar somente as linhas. E cada linha, ó, em cada semi-reta dessa daqui, cada extremidade representa um carbono. Então aqui já tem 2 carbonos. Aí fazendo o zigue-zague, a gente representa a cadeia. Então aqui é o carbono 1, carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Se fosse uma estrutura desse jeito daqui, fazer um ciclo bem pequeno, aqui com os seus hidrogênios. Isso aqui a gente poderia representar por isso aqui. Isso aqui quer dizer que tem 3 hidrogênios. A outra forma também, viu, de representar essa daqui, a gente pode escrever a fórmula molecular. A fórmula molecular a gente escreve carbono, o hidrogênio, e colocar a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Então aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E quantos hidrogênios? 2, 4, 6. 6 hidrogênios dentro e 6 na extremidade. Então a fórmula molecular é C5H12. Fórmula molecular C5H12. Opa, e aqui eu coloquei um 4, mas aqui é um 5, tá? É o carbono 5. Então é C5H12. Esse daqui seria o C3H6, porque tem 3 hidrogênios
e cada carbono desse tem 2 hidrogênios, que dá 6. Imaginem se tivesse que fazer alguma coisa assim desse tipo. Em cada ponto desse daqui, ele representa um carbono. Então aqui teria um carbono aqui, com 2 hidrogênios. Aqui também um carbono com 2 hidrogênios. Aqui um carbono com 2, um carbono com 2. Nesse ponto daqui, ó. Deixa eu botar um espaçozinho aqui para mostrar bem direitinho para vocês. Aqui, ó, representa um carbono. Esse carbono daqui, ele tá com 4, tem 3 ligações. Esse carbono está ligado a esse carbono daqui, desse vértice, está ligado a esse carbono e está ligado a esse. Tendo aqui, a gente sabe que tem um hidrogênio. Esse carbono daqui, sim, esse carbono aqui é um carbono terciário, que ele está ligado a 1, a 2, a 3. Esse carbono daqui, ele é um carbono quaternário, porque ele está ligado a um carbono aqui da extremidade, está ligado a esse carbono daqui, a esse e a esse.